verificar as tensões nos conectores do consolo abaixo usando parafusos ASTM A37, que são parafusos de aço comum. Considerar um estado limite último de projeto com coeficiente de majoração das ações de 1,4. E o consolo é esse daí, tá? E ele é solicitado por uma força de 100 kN na sua extremidade, uma força vertical. Conforme se pode ver, é um consolo composto aí por dois pedaços de cantoneiras, tá? De cantoneira, conectadas aí à mesa de uma coluna, de um perfil I. Bom, essa aí são uma vista lateral e uma vista frontal, onde se pode ver as medidas, né, distância entre conectores, distância entre furo e a extremidade da chapa, distância da força até o plano de ligação do consolo com a coluna, e também é informado aí qual é o valor do diâmetro do parafuso que vai ser utilizado nessa ligação, tá? Todas as medidas aí por padrão elas estão em milímetros. Bom, então vamos fazer primeiro o seguinte, vamos pegar a força de 100 kN e trazer para o centro de gravidade dos meios ligantes, trazer para o centro de gravidade dos parafusos. Então a força vem para uma posição nova, mas traz também um momento causado por ela quando atuava na posição antiga. Então você vai pegar essa força de 100 kN e multiplicar por 150 milímetros, ou pegar a força de 100 kN e multiplicar por 15 centímetros, que é o que de fato foi feito. E o valor é 1.500 kN/cm. Então esse é o valor do momento, tá? Devido à excentricidade da carga. Bom, essa carga ela está no centro de gravidade aí, né? Tá no meio entre as duas linhas verticais de parafusos. Então, em relação a cada uma das linhas, ela ainda está excêntrica. Então, o que vai ser feito aqui é o seguinte: vamos levar metade, tá, de 100 kN para cada um dos centros de gravidade das linhas verticais de furos, de parafusos. Então, 50 kN para cada linha. Mas também a gente vai fazer a mesma coisa, vai trazer para a posição nova o valor que essa força de 50 causa quando estava aplicada ali na posição antiga, né? Exatamente no meio entre as duas linhas. Então eu vou multiplicar esse 50 kN por 5,4 centímetros, que vai aí resultar no momento de 270 kN/cm. Bom, a hipótese que nós vamos admitir aqui é o que normalmente se pratica, que é pegar a força de corte e distribuir de forma uniforme entre todos os conectores. Então, se em cada uma das linhas de parafusos eu tenho 6 parafusos e em cada uma das linhas atua uma força de 50 kN, então significa que cada parafuso vai ser solicitado por 50 dividido por 6, por 8,33 kN. Então essa vai ser a força de corte vertical em cada um desses 12 parafusos. Bom, esse momento aplicado aí, ele vai provocar ao longo da altura da seção transversal uma distribuição de tensões de tração que não é constante, tá? Ela varia linearmente. E a expressão que fornece o valor da tensão normal devido à flexão, que é clássica da resistência dos materiais, é essa apresentada aí. Momento dividido pelo momento de inércia, multiplicado pela distância, tá, do centro de gravidade ou da linha neutra até o ponto em relação ao qual eu quero calcular o valor da tensão normal. Bom, eu vou fazer esse cálculo para o parafuso mais afastado, né? Conforme vocês podem ver, o valor da tensão ela é proporcional à distância do parafuso até a linha neutra, né? Então eu vou chamar essa medida de YT, né? Que é a parte mais afastada do parafuso mais superior. Então a expressão, parcialmente, ela assume essa cara daí, ó. Não é conhecida ainda
nessa expressão o valor do momento de inércia nem da posição do centroide, né? Que coincide aí com a posição da linha neutra. Pois bem, então qual é a área resistente na ligação? É uma área composta por parafusos tracionados e por uma força de compressão transmitida no contato entre a cantoneira e a mesa da coluna. Tá? Só lembrando que cada uma das cantoneiras, né, a área de contato de cada uma das cantoneiras com a mesa da coluna mede 100 milímetros. Então eu junto esses dois retângulos para ficar aqui com um retângulo de 200 milímetros. E essas linhas, tá, verticais de parafusos, a gente pode transformar num retângulo, tá, que vai ter uma altura igual à altura total da cantoneira, mas vai ter, tá, uma largura B equivalente, tá, equivalente às áreas desses furos que estão acima da linha neutra. Mas como é que a gente calcula esse valor B? Tá? Se a gente consultar algumas normas ou alguns livros textos, vem a sugestão de que a largura equivalente desse retângulo que está acima da linha neutra vai ser igual ao número de linhas verticais de parafusos multiplicado pela seção bruta, né, pela área da seção bruta de um parafuso e dividido pela distância entre dois parafusos consecutivos. Tá? Isso é válido se eu tiver uma distância entre parafusos uniforme, né, constante, igual. E observem aí que entre todos os parafusos de uma mesma linha vertical, eu tenho uma distância, tá, de eixo a eixo de 50 milímetros. Bom, o número de linhas verticais é 2, a área da seção bruta de um parafuso, cujo diâmetro é 16 milímetros, é 2 centímetros quadrados, e a distância entre dois parafusos, que é 50 milímetros, aqui vira 5 centímetros. E o resultado desse cálculo é 0,8 centímetros. Agora, finalmente, a gente pode calcular a posição do centroide, né, por onde passa a linha neutra. Bom, agora nós temos dois retângulos, que são duas figuras fáceis de se calcular o momento estático de área. Enfim, nós temos duas figuras apenas, né? Então, para calcular o momento, a posição do centroide, a gente pode assumir que o momento estático de área do retângulo que está acima da linha neutra é igual ao momento estático de área do retângulo que está abaixo da linha neutra. Bom, a expressão assume essa cara daí, né? Momento estático de área é o produto da área da figura pela distância do centro de gravidade da figura até um eixo de referência. Eixo esse aqui considerado a linha neutra, tá? A linha que separa o retângulo mais fino do retângulo mais largo. Se a gente resolver essa equação para y, chegamos no resultado de 5 centímetros. E agora, como é que a gente calcula o momento de inércia? Se vocês observarem, eu preciso calcular o momento de inércia de uma seção composta de dois retângulos, e o eixo em relação eu quero o momento de inércia é o eixo que passa pelo centroide, mas pelo centroide da figura composta, não passa pelo centroide de nenhuma das figuras isoladas. Então, por esse motivo, temos que aplicar o teorema dos eixos paralelos. Só que nesse caso, né, onde eu tenho dois retângulos, né, em contato um com o outro, e quero calcular aí o momento de inércia em relação à linha que separa os dois retângulos, se eu usar o teorema dos eixos paralelos, tá, e resolver de forma literal, eu chego numa expressão relativamente simples, né? A expressão que nos dá o momento de inércia de uma figura desse tipo é simplesmente base altura ao cubo sobre 3 de um dos retângulos, mais base altura ao cubo sobre 3 do outro retângulo. Bom, então conhecemos todas as medidas, fazemos as substituições e chegamos a um valor de momento de inércia em relação a um eixo aí horizontal que separa os dois retângulos de 5.000 centímetros a quarta. Agora, finalmente, podemos calcular qual é a tensão de tração no parafuso mais solicitado. 6,75 kN por centímetro quadrado. Suponha que, nesse problema, desejemos calcular, né, trabalhar com os valores das forças, dos esforços. Então, vou pegar essa tensão de tração e transformar numa força de tração. Então, a gente sabe que tensão é força sobre área. Então, a força vai ser tensão vezes área. Fazemos as substituições
efetuamos o cálculo, chegamos ao valor de 13,5 kN. Bom, agora vamos ver qual é o efeito causado por esse momento de 270 kN, né, proveniente da excentricidade que eu tenho entre a força que está ali entre as duas linhas verticais e cada uma das linhas propriamente ditas, né? Então veja só, separei aí a cantoneira que fica do lado direito, marquei aí onde é que está a posição do centroide com o X verde. Bom, relembrando que em cada um dos parafusos eu tenho uma força de corte V que vale 8,33 kN. E agora a gente vai ter que calcular qual é a força, tá, de corte introduzida por esse momento de 270 kN/cm. Então a gente usa o conceito de placa rígida, tá? De placa rígida de contato elástico. Bom, a expressão para calcular o valor dessa força de corte é simplesmente o momento dividido pelo somatório das distâncias ao quadrado de cada um dos furos até o centro de gravidade dessa linha vertical e, por último, multiplicado pela distância do centro de gravidade até o parafuso em relação ao qual eu quero obter essa força de corte. Bom, como se distribuem essas forças de corte em cada um desses conectores? São forças de corte horizontais, tá? E conforme já havia falado, ela é proporcional à distância até o centro de gravidade. Então a gente vai trabalhar ou com o parafuso mais superior ou mais inferior, né? Ou mais acima ou mais abaixo, que são os que apresentam a maior força de corte. Pois bem, só relembrando, a distância entre os eixos de dois furos consecutivos vale 5 centímetros. Então isso ajuda a gente a calcular qual é o somatório das distâncias ao quadrado de cada um desses furos parafusos até o centro de gravidade da linha vertical. Tá? Então a expressão é essa mostrada aí. Efetuamos os cálculos e chegamos ao valor de 437,5 centímetros quadrados. Bom, a distância do centro de gravidade até o furo mais afastado, né, o furo que é solicitado pela força de corte de maior intensidade, é 12,5. Efetuamos as substituições e chegamos a um valor de força de corte horizontal no parafuso mais solicitado de 7,71 kN. Bom, temos aí uma vista superior esquemática do parafuso, né? Um parafuso aí de cabeça sextavada, e vamos representar nessa imagem a direção dos vetores solicitantes. Então, o primeiro vetor aí é o vetor de tração, né? Que atua na direção do eixo do parafuso, né? Do fuste do parafuso. Como é um esforço de tração, ele está saindo do plano da tela, né? Ele introduz uma tendência de alongamento do parafuso. Vou aplicar aí também a minha força de corte horizontal, que a gente acabou de calcular, tá? E vou aplicar também a força de corte vertical, que calculamos logo no início. Então, de cara a gente já percebe que é possível, né, obter a força de corte resultante da combinação vetorial entre FH e V. Então, essa vai ser a força resultante de corte, né, no parafuso. Bom, como as forças são ortogonais entre si, a gente pode simplesmente aplicar o teorema de Pitágoras e obter o valor dessa força de corte resultante, que deu 11,35 kN. Agora vamos observar o que é que acontece aí nesse esquema que representa, né, o comprimento, o fuste do parafuso. Então vamos colocar aí a nossa força de tração, né, um esforço que tende a alongar o parafuso. Vamos representar aí o plano de corte, que é marcado exatamente pela interface entre as chapas que estão sendo conectadas pelos parafusos, ou seja, a interface entre a cantoneira, né, que compõe o consolo, e a mesa da coluna. Bom, se é um plano de corte, então quer dizer que a força de corte que está de um lado vai mudar de sentido quando passar para o outro lado do plano de corte. Então nós temos essa situação aí. E essa ilustração serve para informar que nós de fato temos uma condição de solicitação combinada. Nós temos um parafuso aí solicitado por corte e tração simultaneamente. Tá? O valor da tração solicitante 13,5 e o valor da força de corte aí
máxima, né, resultante, de 11,35 kN. Como é que a gente avalia a segurança, né, de um parafuso solicitado por esse tipo de combinação? Bom, a gente vai usar uma expressão de interação, e nessa forma de interação também aparecem os valores dos esforços resistentes à tração e ao corte. Então vamos calcular esses esforços. Começar aí pelo esforço resistente à tração. Para a gente calcular um esforço resistente, a gente sempre multiplica uma área por uma tensão resistente. Aí também aplica um coeficiente de minoração, porque nós estamos trabalhando com o método dos estados limites. Bom, esse 0,75 AG, né, 0,75 vezes a área bruta, é o que nós chamamos de área líquida. Nesse caso, é a área líquida de uma barra rosqueável, né? A gente sabe que para poder confeccionar a rosca numa barra circular, é necessário fazer um desgaste, ou seja, retirar massa, retirar área da seção transversal. No caso de uma rosca padrão, a norma recomenda que nós utilizemos como área resistente à tração 75% da área bruta do parafuso. Tá? O FU é a tensão última de tração do parafuso e 1,35 é o coeficiente de minoração da resistência quando a resistência está associada à ruptura do aço. Então, efetuamos aí substituições, só lembrando que a tensão última de tração desse parafuso é 415 MPa, que vai virar 41,5 kN por centímetro quadrado. Após efetuar esse cálculo, chegamos a um valor de esforço resistente à tração de 46,11 kN. Agora vamos calcular a força resistente ao corte. Observe aí que nós temos 0,7 vezes AG vezes 0,6 FU. Esse 0,7 AG é a área líquida, né, a área da seção líquida de um parafuso solicitado por corte, considerando que o plano de corte está passando pela região onde eu tenho a rosca. Nesse caso, tá, como a gente não sabe exatamente a posição da rosca, ainda está inferindo alguma coisa a respeito, então a gente assume a condição mais conservadora possível, né, que são aquelas condições que levam a resultados de menor resistência. Então, ao invés de considerar a área da seção bruta, eu considero a área da seção líquida, porque eu estou imaginando, né, estou supondo a condição mais desfavorável, que é o plano de corte passando pela rosca, passando pela região do parafuso, onde eu tenho menos área resistente. E o 0,6 FU é uma estimativa da tensão cisalhante última do aço do parafuso. Bom, como o nosso parafuso é comum, de fato é 0,6. Caso o nosso parafuso fosse de alta resistência, né, um parafuso geralmente menos dúctil, então nós utilizaríamos, né, 0,5 de FU. Inclusive é isso que a norma recomenda. Então, efetuamos aí as substituições e chegamos a um valor de 25,82 kN. Então calculamos aí os esforços resistentes à tração e resistente ao corte. E qual é a fórmula de interação, né, para verificação da segurança? De acordo com a norma, é essa expressão aí. Tá? E para que eu não tenha risco de ruptura, né, de ruína por conta dessa ação combinada, essa expressão que está do lado esquerdo da desigualdade não pode ultrapassar o valor de 1. Aí é fácil de memorizar essa expressão. Tá? São duas parcelas, ambas, né, são elevadas ao quadrado. Uma das parcelas refere-se aos esforços de tração e a outra parcela refere-se aos esforços de corte. Os numeradores de cada uma das parcelas refere-se aos esforços solicitantes e os denominadores de cada uma das parcelas referem-se aos esforços resistentes. Então efetuamos aí a substituição, né? Lembrando agora de majorar as solicitações, porque até o presente não efetuei essa majoração, resolvi efetuar nesse momento. E a majoração nada mais é, de acordo com o que está orientado, recomendado aí no enunciado do problema, a gente vai multiplicar todas as ações por 1,4. Então, efetuando o cálculo, chegamos a um valor de 0,55, que é menor do que 1. Então, significa que não há risco de se atingir o estado limite último por conta dessas ações combinadas, né? Tração e corte simultaneamente.
Então, não há risco de ruptura nos parafusos. Adicionalmente, tá, a gente vai aqui avaliar a segurança das chapas de ligação. Estou considerando que todos os aços das chapas, cantoneira e o perfil I, são em aço ASTM A36. E estou considerando também aqui que a espessura das chapas das cantoneiras é 6,35 milímetros. Então a gente tem algumas verificações a serem feitas. Tá? Uma delas é a verificação da pressão de apoio e rasgamento. Na pressão de apoio seria uma condição limite na qual eu tenho a ovalização do furo. Né? A força de contato entre o parafuso e a borda do furo é tão alta que localmente eu posso levar o material a escoar. Então isso provoca uma ovalização, um alongamento do furo, algo que não é desejável. Por outro lado, se a distância entre dois furos consecutivos ou entre um furo e a borda mais próxima da chapa for relativamente pequena, eu posso ter efetivamente o rasgamento da chapa. Bom, trouxe aí um pedaço da cantoneira só para que lembremos das medidas que foram apresentadas no enunciado do problema. E coloquei aí, tá, as forças de corte no parafuso mais inferior. Tá? Lembrando que as intensidades são as mesmas lá no parafuso mais superior. Tá? Então o que vai interessar para a gente aqui é a força que se desenvolve no contato entre o parafuso, né, o fuste do parafuso e a borda do furo. E a força que se desenvolve aí no contato entre elas é devido ao esforço de corte. Né? Então por isso que eu representei apenas as forças de corte. Vamos começar aí pela verificação da pressão de apoio. O esforço resistente associado a essa condição limite é essa apresentada aí. Né? Essa expressão ela é recomendada pela norma, onde D é o diâmetro do parafuso, T é a espessura da chapa e o FU é a tensão última de tração do aço da chapa. Tá? Lembrando que o aço da chapa é o ASTM A36. Então a gente efetua aí as substituições, tá? O diâmetro do parafuso, 16 milímetros, que virou 1,6 centímetro. A espessura da chapa, tá, da cantoneira, é 6,35 milímetros, que eu arredondei para 0,64 centímetros. E a tensão última de tração do aço da chapa é 400 megapascal, que eu transformei em 40 kN por centímetro quadrado. Então, realizando aí os cálculos, chegamos a um valor de esforço resistente associado à pressão de apoio, associada à ovalização da borda do furo, de 72,82 kN. Bom, esse valor ele é inferior ao esforço solicitante que eu tenho ali no contato entre o parafuso e a borda. Então, se vocês observarem, a maior força que a gente tem ali é 11,35 kN. Tá? Só que como eu estou trabalhando com esforço resistente de projeto, então tem que trabalhar com esforço solicitante de projeto. O esforço resistente a gente minora e o esforço solicitante a gente majora. Então eu peguei aqui o 11,35 e multipliquei por 1,4. De todo modo, a gente percebe que o esforço resistente ele não é ultrapassado pelo esforço solicitante. Então não há risco de ovalização. Vamos avançar. Agora vamos para a condição limite, né, que leva ao rasgamento. Bom, a gente, para poder calcular esforço resistente associado ao rasgamento, a gente precisa de alguns parâmetros. Um deles, tá, é o diâmetro do furo. Não especificamente o diâmetro do furo, mas a gente precisa de um outro que, por sua vez, precisa do diâmetro do furo. Então, como é que a gente calcula o diâmetro de um furo? Tá, o diâmetro do furo é o diâmetro do parafuso mais uma folga padrão. A folga padrão é de 1,5 milímetros. Só que, quando o furo ele é executado através de punção, tá, eu tenho que considerar o dano introduzido na borda do furo por causa do puncionamento. E esse dano ele é considerado, segundo a norma, se eu adicionar ao diâmetro do furo uma folga de 2 milímetros. Então, a gente pega a folga padrão, a folga que efetivamente existe do furo em relação ao parafuso, que é 1,5, e adiciona com a folga proveniente do dano causado pelo puncionamento, que é 2 milímetros. Então, 1,5 mais 2 dá 3,5. Então, qual é o valor do diâmetro do furo? 19,5 milímetros.
Agora sim, né, a gente precisa de um parâmetro que eu chamei aí de A', que vai ser, tá, a distância da borda do furo até a borda mais próxima da chapa. Bom, o diâmetro do furo a gente já calculou, e com essa informação agora a gente consegue calcular quem é esse A'. Basta olhar aí a cota de 25 milímetros no desenho aí da cantoneira. O A' ele também aparece na distância entre duas bordas, né, duas bordas mais próximas de dois furos consecutivos. Então, mais uma vez, observando aí as cotas ilustradas na cantoneira e conhecendo o valor do diâmetro do furo, a gente consegue calcular esse A'. Bom, dos dois A', o que apresenta o menor valor é o 0,55, né, que é o A' ali da borda do furo até a extremidade da chapa. E por outro lado, a gente também deve levar em consideração que as forças de corte elas apresentam maior intensidade nesses furos que estão mais afastados do centro de gravidade da linha de furos, né, da linha de parafusos. Então é o mais inferior ou o mais superior. Como eu calculei o A' na direção vertical, tá? Eu vou comparar esse valor com o valor da força de corte vertical. Tá? Mas qual é o valor desse esforço resistente associado ao rasgamento? De acordo com a norma, a expressão é essa. O A' já foi definido, o T a gente sabe é a espessura da chapa, e o FU também sabemos é a tensão última de tração do aço da chapa. Efetuamos aí as substituições, realizamos o cálculo, 12,52 kN. Esse valor, né, como eu calculei o A' na direção vertical, eu vou comparar com a força de corte, né, a força desenvolvida no contato entre o parafuso e a borda, também na direção vertical, né? Só que majorada. Então a gente pega esse 8,33 e multiplica por 1,4. De todo modo, percebemos também que o esforço resistente não foi ultrapassado pelo esforço solicitante. Tá? A gente poderia calcular o valor desse A' na direção do vetor roxo, tá? E obteríamos assim um valor de esforço resistente também ligeiramente maior do que acabou de ser calculado. Então, assim, de forma simplificada, eu resolvi fazer a avaliação na direção vertical. Uma outra verificação também necessária para as chapas é a verificação do cisalhamento, para saber se as chapas não vão, né, escoar ou romper devido ao cisalhamento que se desenvolve ali naquela linha de parafusos. Então tem aí o detalhe de uma das chapas, de uma das cantoneiras, né? As cantoneiras que compõem o consolo. E a gente sabe que tem uma força em cada uma das cantoneiras que empurra essas cantoneiras para baixo. Então os parafusos respondem com uma força para cima para garantir o equilíbrio. Então quando isso acontece, né, eu tenho uma área, tá, na qual se desenvolvem tensões cisalhantes. Então essa região achurada aí em laranja, ela tende a deslocar para cima, e a que está em branco tende a deslocar para baixo. Tá? Então vocês precisam calcular qual é o esforço resistente associado ao cisalhamento nessa área aí. Pois bem, então a seção resistente, né, a seção transversal dessa região cisalhada está destacada aí à direita. Tá? Vai ser um retângulo aí que tem dimensões 30 centímetros por 6,35 milímetros. Tá? Observem aí que eu tenho esses retângulozinhos brancos dentro, né? Esses retângulos brancos aí, eles representam os vazados provenientes dos furos, tá? Então a gente vai começar calculando aqui o esforço resistente associado ao escoamento por cisalhamento. Nesse caso, a gente usa a área bruta cisalhada. E o conceito de área bruta é a área da qual não se desconta os vazados, os furos. Então a área resistente, né, a área bruta resistente, efetivamente vai ser 30 vezes 0,64 centímetros. E o 0,6 FY é uma estimativa da tensão cisalhante de escoamento do aço da chapa. Tá? Efetuamos aí substituições. Só relembrando que a tensão de escoamento do ASTM-A36 é 250 MPa, que eu transformei em 25 kN por centímetro quadrado. Então, efetuando aí esse cálculo, chegamos a um valor de 261,82 kN.
Bom, esse valor a gente compara com a força solicitante majorada. Tá? 261,82 é maior que 70 kN, né? A resistência é maior que a solicitação. Então aqui nós não temos risco de escoamento por cisalhamento. Vamos avaliar agora, tá, a possibilidade da ruptura por cisalhamento. Tá? Como a gente está trabalhando com a ruptura, agora a gente usa a área líquida. E a área líquida é a área bruta da qual se desconta a área dos vazados, dos furos. Então eu vou pegar como área resistente essa área do lado direito que está achurada. Então eu vou, de fato, descontar a área desses retângulos brancos. Então a gente fica com essa expressão aí. Tá? Só observando aí que ao longo dessa área eu tenho 6 furos, né? 6 retângulos brancos. E cada um dos retângulos ele tem uma medida na direção vertical que vale 1,95, que é exatamente o diâmetro do furo. Então a gente realiza esse cálculo aí e chega a um valor de 208,21 kN. E mais uma vez percebemos que a resistência não é superada pela solicitação. Concluímos que não há risco de ruptura por cisalhamento dessa chapa. Uma próxima verificação, tá, também importante de se fazer, é a verificação do cisalhamento de bloco, que a nossa norma chama também de colapso por rasgamento. Então a gente mais uma vez observa, né, a nossa cantoneira e imagina que possa ser possível o destacamento de um bloco, tá, por conta da atuação dessa força de 50 kN, de um bloco aí achurado em laranja, desse bloco aí. Então a gente percebe que nesse bloco eu tenho duas áreas. Tem uma área que é cisalhada, tá, indicada aí pelas setinhas azuis, e uma área que é tracionada, indicada aí pelas setinhas verdes. Então eu posso ter o destacamento dessa região achurada em laranja quando se ultrapassa as resistências tanto ao cisalhamento como à tração do aço da chapa. Pois bem, então aí a gente pega a área, tá, que é medida do meio do furo inferior até a extremidade superior da chapa. Então, a medida desse retângulo aí tem 28,48 centímetros. A altura desse retângulo. Então a gente vai precisar, para poder utilizar a expressão recomendada pela norma, a gente vai precisar de algumas áreas. Tá? Uma delas é a chamada área bruta cisalhada, que é exatamente a área cisalhada da qual não se descontam os furos, os vazados. Então simplesmente vai ser 28,48 vezes 0,64. Agora vamos calcular a área líquida cisalhada. A área líquida é a área bruta descontando-se as regiões vazadas, né, os furos. Então quando a gente fizer esses cálculos aí, vai perceber que dá 11,36 centímetros quadrados. Importante observar que do meio do furo mais inferior até a extremidade superior da chapa, eu tenho 5 furos e meio, né? Que eu estou pegando do meio do furo inferior até a extremidade superior da chapa. Ao longo dessa trajetória vertical, eu tenho 5 furos e meio. Por isso que eu retirei 5,5 vezes o diâmetro de um furo. E por último, a área líquida tracionada, né? Eu vou pegar essa área tracionada e retirar o furo, o vazado, tá? E se vocês observarem que do meio desse furo inferior até a extremidade lateral, né, medindo aí na direção horizontal, né, do meio do furo até essa borda lateral da chapa, eu tenho que valor? Eu tenho 5 centímetros. Só que dentro dessa trajetória eu tenho meio furo. Então eu vou pegar esses 5 centímetros e tirar meio diâmetro. Tá? Então eu fico aí com uma das dimensões da área resistente à tração. Então eu pego essa medida e multiplico pela espessura da chapa. Tá? E assim eu fico com a área líquida tracionada. A expressão, tá, recomendada pela norma para a verificação do cisalhamento de bloco, ela é composta por duas sentenças, de modo que o esforço resistente final é o menor obtido aí dessas duas sentenças. Observem que aparece aí um parâmetro chamado CTS. Esse CTS ele vai assumir dois valores, ou ele vai ser 1 ou ele vai ser 0,5. Ele vai ser 1 se o diagrama
de trações, obviamente na região tracionada, ele é uniforme. E ele vale 0,5 se esse diagrama não for uniforme, não for constante. Tá? Inclusive, a norma apresenta algumas ilustrações como exemplo para mostrar em que situações essa distribuição de tensões de tração ela não é constante. Nesse caso, ela é constante. Então, o CTS vai assumir o valor de 1. A gente efetua as substituições, né? Os valores já são todos conhecidos a essa altura. E a gente percebe que o esforço resistente associado ao cisalhamento de bloco, tá? Que é o menor dos dois, é 278,4 kN. E mais uma vez, né, a gente verifica que o esforço resistente não é ultrapassado pelo esforço solicitante. Então, não há risco, tá, de que se atinja o estado limite último por cisalhamento de bloco. E é isso.